do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos, Nossa Senhora das Dores, São Francisco de Sales, São Vicente de Paulo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus amigos, retomamos as conferências sobre a vida de São Vicente. Tem um tempinho aí da nossa última, mas, enfim, é com alegria que a gente retoma e acho que estamos mais perto de terminar do que do começo, né? Então, na última, a gente tinha parado na morte do rei Luís XIII, né? Então, que o santo, né, São Vicente, estava aos pés do leito de morte dele e, enfim, pôde prestar vários auxílios, enfim, em palavras sobrenaturais, né? Aparentemente ele teve uma morte bastante boa, né? Rei Luís XIII. Então, isso aqui é 1643. Até agora, né, a gente viu São Vicente numa atividade enorme, numa contribuição para a igreja muito grande. Uma das razões, né, de eu ter escolhido São Vicente para dar essas aulas aqui sobre ele, justamente porque muito se ouve falar dele, mas pouco se sabe de fato, né? O que ele fez, né? Então já vimos aqui grandes contribuições dele em relação à caridade, à organização da caridade, a contribuição para a formação dos padres, né? Isso foi uma coisa assim que mudou a história, seja na preparação para a ordenação com exercícios espirituais, seja após a ordenação com as conferências das terças-feiras, né, do clero, e também a criação dos seminários, né? Então uma coisa com uma repercussão gigantesca, com efeitos sobrenaturais incalculáveis. Mas, bom, claro, trabalho com presos, condenados, missões, etc. Mas agora a gente ainda vai ver uma coisa praticamente única, né, na história, ou pelo menos muito raro de acontecer, né? Um santo tão próximo da realeza, tão próximo do poder real, tendo sido chamado para, enfim, fazer parte desse poder. Nós vamos falar um pouco sobre isso, sem nunca ter ido atrás, sem nunca ter buscado esse tipo de coisa. Pelo contrário, né, São Vicente de Paulo, é difícil escrever a vida dele, né, e descrever a vida dele, justamente porque ele tem uma humildade tão profunda que muitas vezes nós ficamos sem saber, né, sem dados sobre o que de fato que aconteceu com ele, né? Então, um santo que fugia de toda grandeza, né, mundana, a grandeza ia atrás dele. Então, o rei o chama, e logo depois da morte do rei, é nesse ponto que a gente começa aqui essa conferência, logo depois da morte do rei, a esposa, né, do rei Luís XIII, que tinha acabado de falecer, que chamava Ana de Áustria, a mãe do futuro Luís XIV, ela vai assumir a regência do reino. Então, o Luís XIV ainda era muito novo, tinha 4 anos, e ela assume como regente do reino e, enfim, de alguma maneira, manda ali nesse período da minoridade do Luís XIV. E uma coisa que tinha sido criada há algum tempo, antes do falecimento do rei, é uma coisa chamada Conselho de Consciência. Então, é uma instituição para ajudar o rei em algumas decisões eclesiásticas, né, em especial. Então, que o rei não tomaria decisões sozinho, mas ouvindo esse conselho, né, chamado de Conselho de Consciência. É um nome muito bonito. Não é uma instituição inédita. Acredito que em Portugal tinha uma coisa parecida. Mas, enfim, nós estamos aqui na França, no ano 1643. Né? E aí, o que acontece é que, com a morte do rei Luís XIII, a regente, Ana de Áustria, vai chamar São Vicente de Paulo para fazer parte deste conselho de consciência. Ninguém sabe exatamente por que ela chamou São Vicente para fazer parte desse conselho.
se foi simplesmente a voz da sua própria consciência, alguma coisa que o próprio Luís XIII tenha dito para ela quando estava perto da morte, mas enfim, ela o chama, né? E isso aqui termina se tornando um dos maiores fardos para São Vicente, porque esse conselho, né, como eu falei, tinha o papel aí de dar um parecer sobre coisas relacionadas à religião, e entre essas coisas que esse conselho cuidava, tinha uma que era um ponto assim muito importante e muito complicado, né? Justamente a nomeação dos bispos, dos titulares, né, das abadias, né, dos abades, e dos benefícios, né, dos valores financeiros que estavam ligados a esses cargos. Então, tudo isso, né, como sempre foi na história, né, e nessa época muito, sem dúvida nenhuma, tinha um problema muito sério de politicagem, né? Então, pessoas que queriam se tornar bispos, ou que o filho se tornasse bispo, ou abade, ou fosse nomeado para um determinado cargo, por uma questão de dinheiro, sem que a pessoa tivesse as qualidades para isso, né? Então, São Vicente de Paulo vai enfrentar esse grande problema aqui, e vamos ver como é que ele vai se sair. Enfim, a pessoa principal desse conselho era o cardeal Mazarin, né, o Mazarino, ele que sucedeu Richelieu como uma espécie, né, de primeiro-ministro na França, e tinham outros, né, outros padres, outro padre, bispo, etc., que faziam parte também desse conselho de consciência. Então, quando São Vicente de Paulo ficou sabendo que ele estava sendo nomeado para isso, ele, claro, ficou aterrorizado, e tudo que ele queria era aquela vida escondida, relacionamento com os pobres, ajudar os pobres, mas o que mais colocava ele numa posição delicada e que ele não queria fazer parte de jeito nenhum desse conselho, era justamente a questão da nomeação, né, dos bispos, arcebispos, abades, etc. Que é uma coisa, assim, para se temer em todos os tempos, mas ainda mais nessa época, né? Era um grande costume dos grandes, dos nobres, solicitar esses cargos para os filhos, mesmo que eles não tivessem condições morais de assumir, né? Preparação intelectual. E então São Vicente sabia que ele ia ter que enfrentar uma tempestade gigantesca, né? Bom, então pela primeira vez o santo tenta de alguma maneira, né, fugir do encargo, né? De alguma maneira ele tenta usar a própria política, né, coisa que ele nunca fez para fugir desse encargo, mas infelizmente para ele, né, nada dá certo. Então ele termina se conformando, né, e enfim, acredita que a melhor coisa a fazer é realmente se abandonar à providência e tentar ajudar a igreja, né, e enfim, conseguir as melhores pessoas para os cargos e vetar e lutar contra aquelas pessoas ruins que estivessem procurando esses cargos, né? Então, ele termina decidindo aceitar. É claro que isso aqui, para qualquer outra pessoa, teria sido excelente, né? Uma pessoa que estava criando uma congregação, uma pessoa que estava, que era a congregação da missão, né, dos padres da missão, uma pessoa que estava criando uma espécie, né, de congregação de religiosas, a gente não vai ver que é bem isso, né, mas das filhas da caridade. Teria sido o sonho, né, de qualquer um que estivesse organizando isso, porque justamente a pessoa ia estar numa posição de poder legitimamente pedir ajuda, auxílio, para que as coisas que ele estava criando para a maior glória de Deus acontecessem, né, e tivessem, vamos dizer assim, um suporte material. Mas, no caso de São Vicente de Paulo, isso realmente nunca passou pela cabeça dele. Desde o primeiro dia, ele colocou como uma regra absoluta que, em primeiro lugar, ele só frequentaria a corte
quando fosse chamado, quando fosse convocado para fazer parte de alguma reunião do Conselho de Consciência, e não se aproveitaria do fato de que ele é membro desse conselho para circular na corte, pedir favores, etc., ainda que favores legítimos e que, no fundo, seriam para Deus. E então ele colocou como uma primeira regra, né? Vocês nunca vão me encontrar junto com os cortesãos, mesmo que os cardeais, bispos estejam lá, enfim, essa é a minha primeira regra, né? Só vou fazer parte da corte na medida do estrito necessário. A segunda coisa foi que ele colocou como uma regra para ele mesmo que ele não mudaria em nada, né? Então, a começar pela roupa. Então, não era porque ele ia para a corte que ele iria, então, com uma roupa mais, não dizemos nem luxuosa, né? Mas uma roupa melhor, né? Então, não, a roupa de todo dia que ele sempre usou. E que era bastante gasta, remendada, e que hoje, né, se venera como uma relíquia, né? Os mesmos sapatos, o mesmo chapéu, sem mancha, sem buraco, mas muito pobre, né? Então, era comum, né, ficarem rindo dele, né, rindo da roupa dele, quando ele estava lá na corte, falando assim, nossa, é assim que ele vai se encontrar com a rainha, né? Ele só ria, só dava um sorriso, mas não mudava, né? Então, essa é a segunda regra que ele se colocou. Não mudar nem interiormente, mas também nem exteriormente, porque estava no ambiente da corte. Claro, como ele tinha sido nomeado para o Conselho de Consciência e fazia parte ali agora, né, da corte, todo mundo começou a tratá-lo com maior reverência, maior respeito, se inclinava diante dele quando ele atravessava lá os salões, né, lá do Palácio, do Louvre, etc. Mas, enfim, nada disso o fez mudar. Pelo contrário, né, teve uma pessoa que era um secretário de Estado na época do rei Luís XIV, né, então um pouquinho depois, mas que já fazia parte da corte, enfim, que foi depor no processo de canonização de São Vicente e Paulo. Ele disse que sempre o viu, né, na corte, se comportar na corte da mesma maneira, com uma grande modéstia, uma grande prudência, cheio de dignidade, né? Sempre que alguém prestava, né, uma grande estima para ele, fazer uma homenagem, ele sempre agia com muita humildade, né, e recebia isso tudo com muita humildade. E quando ele saía de lá, né, do lugar mais importante, né, temporalmente, né, na França, ele saía, ia lá visitar os seus pobres, ou tratar com os escravos, etc., ou tratar sobre esses assuntos, e era sempre o mesmo, né? Então, a frase que era dita, né, Messier Vincent, é sempre o Messier Vincent, né? São Vicente é sempre São Vicente. Mesmo quando começou a correr o boato, né, de que a rainha estaria buscando um chapéu cardinalício para ele, né, que ele fosse nomeado cardeal. E é claro que isso teria sido um martírio enorme para ele, mas, enfim, né, a conduta dele não mudou em nada. Uma outra regra que ele tinha traçado para ele mesmo, e essas regras nos ajudam, obviamente, no nosso dia a dia, né, ao tratar nas situações que vivenciamos. Uma outra regra que ele se impôs foi de que ele nunca aceitaria nada, nem para si, nem para os seus, né? E como eu disse, né, para si, até se entende mais facilmente que ele não aceitaria, né, um presente, dinheiro, mas para os seus, para a sua congregação, será que isso não seria bom, né, que ele tivesse aceitado ou aceitar? Ele disse, enfim, ele era completamente inflexível nesse ponto. Então, esse mesmo secretário de Estado, né, vai dizer que eu tive muito relacionamento, né, com São Vicente, e ele fez um bem enorme para as obras da igreja, né, na França, pela religião, etc. Ele fez mais do que qualquer outra pessoa que eu conheci. E sempre se tratava, né, de dinheiro, né?
das coisas principais na questão, lá no Conselho de Consciência, etc. E eu nunca vi ele levantar, né, fazer o menor esforço para que determinada quantia fosse destinada para a casa dele, para as missões, etc, etc. Então, ele nunca realmente quebrou essa regra, era muito inflexível. Uma vez, né, ele ficou, enfim, uma pessoa ofereceu para ele uma quantidade enorme de dinheiro para, né, muito possivelmente obter algum favor dele, não parecer favorável dele nesse conselho de consciência. E ele recusou e disse que preferia morrer a dizer alguma palavra no conselho que o beneficiasse ou beneficiasse a sua congregação. Algumas pessoas falavam, não, mas a sua congregação é tão pobre. Se você aceitar aqui, isso aqui vai fazer um bem para você, um bem, na verdade, para Deus, um bem para a congregação, né? Um bem para as missões. E a resposta dele era sempre o seguinte, né? A companhia, a congregação da missão, nunca vai perecer por causa da pobreza. Pelo contrário, ela pode perecer pela falta da pobreza. Então essa era sempre a resposta dele. Ele falava sempre assim, o assunto, né, da congregação da missão, dos padres da missão, é um assunto de Deus. Então, se Deus quer, se Deus quiser, ela vai prosperar. Então, não vai ser com dinheiro. Bom, acima de tudo, né, o que ele tinha se proposto a fazer nesse conselho de consciência era, já que ele tinha sido colocado lá, né, contra a vontade dele, era fazer de tudo para que as melhores nomeações ocorressem. Então, ir atrás dos melhores candidatos para os cargos vagos e lutar contra a nomeação de candidatos indignos. E, realmente, esse aqui foi um trabalho enorme que ele fez. E que ele precisou, então, colocar aí toda a sua habilidade, toda a sua mansidão, sua paciência, seu zelo pelas almas, sua firmeza, sua coragem. Bom, então a primeira coisa que ele conseguiu convencer as pessoas a fazerem, né, no Conselho de Consciência, a primeira regra, né, geral, foi de que não se colocariam mais crianças nas sedes episcopais. Né? Então era comum uma nomeação ainda de crianças para serem bispos. Outra regra que ele conseguiu, para ser nomeado abade é preciso ter ao menos 18 anos. Então a gente vê, se São Vicente de Paulo, né, tá tendo que lutar para colocar essas regras, né, conseguir esse mínimo do mínimo, né, então como a coisa devia estar ruim, né? Não colocar crianças como bispos. É preciso ter ao menos 18 anos para se tornar um abade. Por exemplo. Então, como a situação devia estar muito ruim para que ele não pedisse mais, né? Não pedisse mais. Isso aqui é muito pouco. Bom, isso aí, enfim, foi aprovado lá pelo conselho, aceitaram essas regras. Mas o que ele não pôde obter, né, foi uma coisa mais geral em relação à qualidade, né, à dignidade dos candidatos. Isso porque, como eu já mencionei, né, aqui era o lugar de muita politicagem. E o Mazarino, que era quem comandava aqui, né, o primeiro-ministro, né, vamos dizer assim, da França, ele era cardeal, né, mas ele não era padre. Ele não era nem padre. Então, é uma pessoa que colocava, né, aqui os interesses políticos acima dos interesses da igreja e da religião. Né. Então, ele tinha uma fé mais misturada aqui, com concessões de toda sorte, etc. Ainda mais do que o próprio Richelieu, né, que já tem uma fama tão ruim. Bom, então ele, preocupado com a política, né, na situação da França, né, se a França cercada ali, vamos dizer assim, de
inimigos, né? Especialmente a Casa de Áustria, né? Espanha. Então, ele queria fortalecer ao máximo, né, a realeza e ganhar para a realeza o apoio também da nobreza. E uma das armas dele nesse combate para se ganhar o apoio dos nobres era justamente esse tráfico de cargos, né? Então, que os filhos dos nobres conseguissem, né, cargos que pagavam muito dinheiro em bispados e abadias ricas, e assim ele conseguiu o apoio dessas pessoas para o rei, né, para a realeza. Bom, então a gente vê aqui o que Vicente de Paulo vai ter que enfrentar, né? Quando se tratava de nomeações para cargos que não pagavam bem, né, enfim, cargos menos relevantes do ponto de vista temporal e material, Mazarino não criava nenhum problema. E, de fato, então, nos 10 anos que São Vicente de Paulo ficou no Conselho de Consciência, ele conseguiu excelentes nomeações. Mas nenhuma indignidade da pessoa, né, do sujeito que estava sendo indicado, era um empecilho para o Mazarino, quando os interesses políticos estavam em jogo. E, apesar dos protestos de São Vicente de Paulo, enfim, ele terminava sendo muitas vezes um voto vencido. Quando a gente vê a correspondência de São Vicente de Paulo nessa época, né, as cartas que ele escrevia, em geral, ele sempre colocava alguma frase, né, falando assim: eu temo e tremo muito pelo reinado, né, pela França, por causa desse tráfico de bispados, né, e que temo que isso vai atirar a maldição, né, vai atrair, na verdade, a maldição de Deus sobre nós. E ele sempre se lamentava, né? Eu nunca fui tão digno de compaixão quanto sou agora, como eu fazendo parte desse conselho. Rezem por mim, isso aqui é uma cruz, eu não estou conseguindo aguentar mais, né? Então, isso aqui era realmente uma cruz enorme para ele. Bom, no final das contas, a decisão cabia à regente, né, a Ana de Áustria, e muitas vezes, de fato, São Vicente conseguiu convencê-la, né, do contrário do que o Mazarino recomendava, né? Então, algumas vezes ele conseguiu fazer isso, né? Nem sempre. Bom, é por isso que então tinha o Mazarino tentando influenciar a regente para conseguir as nomeações, São Vicente de Paulo, do outro lado, tentando influenciá-la para não indicar essa pessoa, né? Então, essa confusão, algumas vezes, como eu disse, São Vicente conseguia ganhar, e deve ter sido por isso que o Mazarino, né, cansado dessas lutas, terminou extinguindo, né, extinguindo o Conselho de Consciência algum tempo depois, né? Mas, enfim, só para termos aqui uma noção, né, de alguns exemplos, de alguns casos que São Vicente de Paulo teve que enfrentar, né? Então, desde casos mais simples, né? Por exemplo, tinha um religioso que era célebre na própria congregação, uma pessoa eloquente, sábia, enfim, com uma regularidade assim no serviço a Deus muito boa e conhecida. Escreveu para ele uma vez, dizendo que estava achando que a austeridade da regra estava muito grande, que as forças dele estavam diminuindo, né? E que ele temia que ele não ia conseguir mais durante um tempo razoável servir a Deus e a igreja naquele lugar que ele estava, e, portanto, ele pedia assim um cargozinho de bispo lá na arquidiocese de Reims, né? Porque aí ele, como bispo, estaria dispensado, né, de algumas austeridades, das mortificações da ordem religiosa,
e aí então ele poderia pregar com mais fruto e mais vigor e fazer um bem maior para a igreja, né? Então, esse tipo de coisa, esse tipo de demanda, né, que São Vicente recebia o tempo inteiro, né? Então tem a carta de resposta, né, de São Vicente para esse religioso, e com uma ponta aqui de ironia, né, ele termina falando o seguinte, né: eu tenho certeza, né, que Vossa Reverência faria muito bem de ir para o bispado e ocuparia esse cargo maravilhosamente bem, né, se, né, você fosse realmente chamado por Deus para ele. Mas não consta que você foi chamado realmente por Deus para ele, porque você está numa ordem religiosa, e se Deus te chamasse, ele não ia ficar te inspirando para você ir, para você pedir para as outras pessoas, para você ir para esse cargo. Não. Deus iria inspirar aqueles que têm a posição de decidir para onde é que você deve ir, né? Então Deus iria me inspirar, Deus iria inspirar, etc., outras pessoas, para que a gente concordasse com isso. E na verdade, ele não me inspirou nada, né? Eu acho que a sua vocação aí será mais pura e assegurada se você permanecer onde você está, ainda que você não consiga ser tão eloquente, pregar tanto para o bem do povo, Deus quer você aí, então você vai fazer um bem melhor, um bem maior aí. Uma outra vez, né, um senhor muito importante também da Secretaria de Estado foi abordar São Vicente para pedir que ele colocasse o seu filho, que tinha entre 5 e 6 anos de idade, né, numa abadia. E São Vicente recusa, de uma maneira bem, bem tranquila, mas firme. E a pessoa termina aceitando, né, dizendo que, na verdade, se São Vicente tivesse aceitado a proposta que ele mesmo tinha feito, né, o próprio pai tinha feito para o filho, então o pai vai dizer, se ele tivesse aceitado a minha proposta, na verdade eu teria ficado escandalizado, né? Então algumas pessoas terminavam aceitando o que São Vicente falava, mas isso era exceção, né, isso era exceção. Então ele teve que enfrentar muitos outros problemas, né, relacionados com isso. Então, obviamente, né, então, começaram-se as perseguições contra São Vicente, e aí começaram a grande arma da perseguição nesse caso, que são as calúnias, né? Calúnia contra São Vicente, né? Então, é um louco, é um velho, não sabe mais de nada, não sabe lidar com as pessoas importantes, né? Com as pessoas da nobreza, com as pessoas grandes, né, no mundo, né? É um pobre coitado, um padre da zona rural, né? E quando as pessoas reportavam isso para São Vicente, falavam, olha, estão te chamando disso e daquilo, ele simplesmente dava razão para as pessoas, né? Então, realmente, né, eu sou só um miserável e um grande pecador, né? E isso terminava, então, desconcertando completamente as pessoas, né? E teve uma outra vez, né, uma pessoa veio pedir um cargo, né, numa abadia, e a rainha, enfim, a regente, eu acho que falou assim, tudo bem, eu dou esse cargo para o seu filho com a condição de que São Vicente não se oponha, né? Então essa pessoa vai encontrar, né, com São Vicente, e, enfim, cheio de delicadezas e polidez, né, abordando São Vicente, etc., elogios e tudo. E aí, no final da conversa, chega no ponto, né, que a pessoa queria chegar, que era justamente a nomeação dessa pessoa, né? E, bom, São Vicente termina recusando, e aí a pessoa, né, isso era o normal, né? A pessoa que o reverenciava, né, começa a atacá-lo, até batê-lo, né? Então, a pessoa foi querer dar um murro na cara de São Vicente, e, enfim, outras pessoas terminam segurando,
essa pessoa, e essa pessoa vai embora, e São Vicente, né, vai atrás da pessoa para querer ser amigo dela. Né? Então, a pessoa que acabou de querer bater em São Vicente, né, a pessoa fugindo lá, porque viu também que tinha feito besteira, né, saindo, e São Vicente atrás dela lá, para querer cumprimentá-la e agradecê-la. Então, esse tipo de coisa foi bastante comum. Bom, aí começa a se falar, né? Mas será que ele não está aceitando uns pagamentos, né, por trás, de outro jeito? Né? Então, esse tipo de calúnia que começa a cair aqui na cabeça de São Vicente. Né? Mas nada disso fez ele mudar de posição, né? Nem de nada. Né? Bom, tem dois exemplos aqui bastante interessantes. Né? Uma vez que São Vicente recebe um carta, um bilhete lá do Mazarino. Né? E essa carta dizia o seguinte: uma pessoa, tal e tal, se encontrou aqui com a regente, pedindo um cargo para o seu filho, do bispado da cidade tal, e a rainha concordou com essa nomeação, contanto que você também concorde. Né? Então, colocando ele numa posição bastante complicada, né? Porque então a rainha já tinha concordado, só faltava, vamos dizer assim, né, o carimbo de São Vicente. Então, o Mazarino informa isso lá para São Vicente, e ele fica bastante perplexo, porque a pessoa que estava sendo indicada era uma pessoa completamente indigna, completamente. Né? E assim, a situação era delicada, porque, enfim, além de ser uma pessoa, né, importante, filho de uma pessoa importante, a rainha já tinha dado a sua concordância. Né? Então, São Vicente tentou, de toda maneira, agir da seguinte forma. Olha o que ele fez. Né? Como, né, em tese, já estava regrada a nomeação, a única coisa que ele podia fazer é tentar conseguir uma renúncia do próprio interessado. Né? Então ele foi lá se encontrar com o pai, com a família, né, dessa pessoa, para pedir que eles renunciassem a esse cargo. Bom, São Vicente vai e fala, né, se encontra, né, com o pai e fala: ó, as qualidades necessárias para o cargo de bispo são essas. Qualidades que faltam absolutamente para o seu filho. Então ele fala: você é obrigado, né, a pegar esse papelzinho aqui, né, da nomeação e mandar de volta, rasgar, acabou. Você é obrigado a fazer isso, né, pela sua própria consciência, pela sua própria salvação do seu filho, né, sob pena de incorrer na indignação de Deus. Bom, nesse caso ele termina não conseguindo, né? Termina não conseguindo, e essa pessoa é nomeada bispo. Bom, uma outra vez, né, a sede de Poitiers, né, uma cidade importantíssima na França, estava vacante. E uma duquesa, que fazia parte ali da intimidade da rainha, né, da regente, queria então obter esse bispado para o filho dela. Ela tinha muita certeza de que São Vicente ia ser contra. Mas então ela procura diretamente a regente, Ana de Áustria. E Ana de Áustria, né, enfim, pressionada ali por essa duquesa, fala assim: eu aceito, contanto que você consiga o sim de São Vicente, né, contanto que São Vicente concorde. E a duquesa vai então para São Lázaro, né, não sei se vocês lembram, é a sede lá da Congregação da Missão, né, dos padres
da Congregação da Missão, e fingindo assim, estar apressada, disse que a regente lá, né, enfim, que tinha mandado ela ir ali para ele assinar um papel, né? Fala assim da maneira mais breve, lacônica possível, né, para tentar não entrar diretamente na situação e São Vicente simplesmente concordar, né? São Vicente fala, não, vamos entrar, vamos conversar, o que você quer exatamente, né? E ela falou, não, é para você assinar esse papel aqui e sai correndo. Então, São Vicente, no dia seguinte, vai para o Palácio Real, para o Louvre, com um rolinho, né, de papel na mão, e a regente, né, a Ana de Áustria, vê ele chegar lá com esse papel e fala, então é a nomeação aí do bispo, né, de Poitiers, que você aceitou, né, e assinou, né? Ela pega o papel e ele está em branco. Ele não tinha assinado. Ela fala assim, não, mas como que você não assinou e tal? E aí ele fala, perdoai-me, né, senhora, mas ele fala assim, se você quer nomear, faz você mesmo, faz a nomeação você mesmo. Mas eu não posso, em consciência, ter nenhuma participação nessa nomeação. E aí ela falou, mas por que não? Como é que pode? Mas agora o negócio já está arranjado. Dizem que é um sujeito muito edificante, essa pessoa, né, que está sendo indicada. Tem suas limitações, mas é suficiente, tem uma capacidade suficiente para o lugar. Enfim, né, por que não dá, né? Então, São Vicente, ouvindo isso, né, percebendo que não era uma coisa completamente intransponível, né, não era uma decisão que ela já tinha tomado assim e que não ia mais voltar atrás, né, resolve então falar. Ele disse, é verdade, né, que humanamente falando, né, isso poderia parecer uma decisão razoável, né, pelo que as pessoas falaram para você, né? Então, ela estava mal informada. Mas eu ontem quis submeter algumas observações respeitosas, né, para a duquesa, mas ela não quis, né, me ouvir e tal. Então é meu dever sagrado de dizer para você as minhas observações. Para que você, né, ele falando isso para a rainha, para a regente, para que você possa revogar essa nomeação. Ela falou, mas eu já dei minha palavra, né, então como é que eu vou revogar isso? E aí ele termina falando assim, não, mas todos nós podemos revogar aquilo que, se o que nós prometemos é um crime diante de Deus. Vocês imaginam ele falando isso para a regente da França, né? E aí ela fala assim, mas você então está dizendo que eu prometi um crime, é isso que você está dizendo, né? Ele falou, não, você não prometeu um crime porque você não sabia o que você estava fazendo, né? Mas seria um crime se você soubesse, e agora eu vou te falar, né? Essa pessoa que estão querendo que seja nomeada para bispo da diocese de Poitiers, ele passa a vida nos bares. Ele habitualmente se encontra num estado tal de embriaguez que, né, praticamente se encontra ele todos os dias nas ruas, jogado no chão, sem se reconhecer a si mesmo, não sabe o próprio nome, né? E é levado nesse estado para a sua casa. A família não ignora a conduta, a família sabe muito bem qual que é o comportamento dele, né? E ela quer, com razão, afastá-lo de Paris, né, para que esse burburinho, né, não se espalhe sobre essa pessoa, e por isso que a família quer afastá-lo de Paris. Mas não é certamente na cadeira episcopal que é preciso colocá-lo,
né? Então, quando a regente ficou sabendo disso, ela falou, então eu retiro, né, a minha palavra imediatamente, e eu nomeio para a diocese de Poitiers a pessoa que você indicar, né? Mas eu te encarrego de comunicar essa decisão para a duquesa, né? Então, a rainha não queria falar com a duquesa e deu essa, deu essa missão para São Vicente, né? Mas, para ele, o que pesava no coração dele era ter uma pessoa ruim na diocese. Se isso já estava resolvido, o resto, por pior que fosse, era fácil. Então, ele vai, né, se encontrar então com a duquesa, bate lá na casa dela. E sempre tinha uma pessoa que o acompanhava, né, um irmão assim, que o acompanhava. Essa pessoa fica lá na antecâmara e ele entra na casa realmente no salão para falar com a duquesa, né? Obviamente a duquesa vê ele chegando, tem uma felicidade enorme, né? Poxa, ele está chegando aqui, está vindo para cá, obviamente é para me dar boas notícias, né? E aí ela pergunta, você está vindo lá da regente, né? Ele falou, sim, né? Tô vindo de lá. E por ordem dela eu gostaria de submeter a Vossa Excelência algumas observações que eu não tive a felicidade de poder fazer ontem. E então ele relata, né, como é que foi a conversa dele com a regente e fala, né, pela vossa própria salvação eterna, né, pela vossa própria salvação eterna, desista, né, desse projeto. Você tem que pegar essa ocasião, dessa humilhação que está sendo para vocês, né, de ser nomeado e desnomeado, para que vocês possam, enfim, entrar em si mesmos e, enfim, ver o erro que vocês estavam cometendo. A rainha ficou muito aflita a regente ficou muito aflita com essa situação, mas ela sabe que você é uma pessoa religiosa e que, portanto, você vai entender, etc. Então, antes de você falar qualquer coisa e tal, pegue alguns dias, faça uma reflexão, etc, etc. Então, ao dizer essas palavras, né, a duquesa, né, que já não estava conseguindo mais se conter, pegou um tamborete, né, um banquinho, e jogou na cabeça de São Vicente, né, e fez uma ferida tal que saiu muito sangue. São Vicente, que estava sentado ali, bem tranquilo, quase que cai, né, quando ela jogou isso na cabeça dele. E com esse barulho, com essa confusão, o irmão, né, que estava acompanhando São Vicente, que tinha ficado lá na antessala, entra e vê o que é que aconteceu e, transportado assim de indignação, enfim, fazer alguma coisa lá, brigar, bater, e São Vicente fala, não, então, vamos embora, imagina, não é para fazer nada, né? E a única coisa que São Vicente fala veja, meu irmão, né, que coisa admirável a ternura, até onde vai a ternura de uma mãe pelo seu filho, né? Essa foi toda a vingança de São Vicente, né? E, bom, então a gente vê, né, por esses episódios aqui que ele teve que utilizar aqui de suas qualidades, né, eminentes, né, essas virtudes aqui de, ao mesmo tempo, uma mansidão, mas firmeza, né, firmeza nos princípios, mansidão no trato com as pessoas, humildade profunda, mas um zelo e uma energia inquebrantáveis, né, pela glória de Deus, paciência no meio das injúrias, uma graça, uma doçura, mesmo quando ele vai fazer uma recusa, né, um zelo intrépido pelos interesses de Deus. Com, ao mesmo tempo, né, uma submissão muito respeitosa também em relação à regente, em relação ao poder temporal, né, à realeza. Então, uma pessoa vai dizer assim, né, no homem de Deus brilhavam um incrível discernimento dos espíritos e uma firmeza singular. Não tendo olhos para os favores, também não tendo olhos para os ódios, né, dos grandes.
ele só consultava nas suas decisões o interesse da igreja. E diante de todos e de qualquer um, né, seja da regente, do Mazarin, etc., ele sempre falava o que a sua consciência ditava, né? Se os outros conselheiros da rainha tivessem aderido, né, mais constantemente a esse homem, certamente, né, as escolhas episcopais teriam sido muito melhores ainda. Bom, então ele não conseguiu, obviamente, né, impedir todos os abusos, mas ele teve sim a consolação de ver nas sedes episcopais, né, nos bispados, muitos bons padres, santos religiosos, e que asseguraram de alguma maneira uma regeneração na Igreja da França nessa época e depois. Bom, então a gente já viu aqui, né, o trabalho de São Vicente, o trabalho mais variado, né, possível para a Igreja. Criação, né, dos pequenos e dos grandes seminários, né, pequenos aqueles das crianças ainda menores em formação, dos seminários, os exercícios para os que seriam ordenados, né, os exercícios espirituais, que ajudou a moldar, a dar um caráter sacerdotal, né, para essas pessoas e mesmo talvez tirar, né, algumas pessoas que não tinham realmente vocação. Exercícios esses de ordenação que permanecem até hoje, né? Então os padres, enfim, os seminaristas antes de serem ordenados, né, fazem os seus retiros. Os retiros anuais do clero, existentes até hoje. As conferências das terças-feiras, as conferências espirituais, também uma constante nos seminários. A obra que ele fez aqui nesse conselho, né, de consciência, certamente já o colocariam, né, como na primeira categoria assim, das pessoas que mais fizeram, né, pela Igreja, não só na França, né, na Igreja Universal, mas tem ainda muito mais. Tem ainda muito mais. São Vicente vai criar, e aí a gente volta um pouco aqui na história e isso que eu falei, né, dele fazendo parte lá no Conselho de Consciência, se desenvolveu ao mesmo tempo disso que nós vamos falar agora, né? Criação das Filhas da Caridade, das Senhoras da Caridade, e também da Congregação da Missão, né, dos padres da missão, para pregar missões, especialmente nas zonas rurais, para os pobres, etc. O trabalho dele com os homens, também na questão da caridade, com as crianças abandonadas. Né? Tudo isso estava acontecendo ao mesmo tempo. A gente está falando de maneira separada, mas isso tudo foi ao mesmo tempo que ocorreu. Né? Nós vimos, em algumas das primeiras conferências, como São Vicente começou a organizar a questão da caridade. Né? Nas paróquias, quando se pregava alguma missão, se treinavam, né, algumas mulheres, etc. A gente vai ver como é que isso foi se desenvolvendo e como é que ocorreu, de fato, a fundação da ordem, né, religiosa das Filhas da Caridade, né, as Vicentinas, né, de São Vicente de Paulo. Bom, São Vicente era um grande gênio da organização. E ele foi o grande, né, organizador dessa questão da caridade no século XVII e traçou as linhas para o que seria depois, até hoje, na Igreja. Bom, ele começou, nesses tempos aqui mais recentes que nós estamos falando, organizando as nobres, né, então por isso que são as senhoras, né, as senhoras da caridade, as nobres de Paris, para que elas pudessem prestar auxílio para pobres e doentes. Como ele tinha, né, já um contato, né, com essas pessoas, seja antes mesmo de ser nomeado para o Conselho da Caridade, mas depois também, né, ele tinha um
um relacionamento, né, com várias dessas pessoas. Vocês lembram que ele, durante muito tempo, ficou na casa dos Gondi, né, uma família muito importante, nobre, lá na França. E ele começou a recrutar essas senhoras para que elas pudessem, né, em vez de gastar tempo, né, com bobagens, gastar tempo, né, e não gastar, mas aproveitar o tempo na caridade. Né. Bom, uma dessas senhoras era a senhora Legras, que está aqui um pouquinho mais no final. Né. A gente vai falar um pouco dela daqui a pouco. Era uma viúva de 24 anos, mas ela vai ser importante mais aqui para um outro aspecto que eu vou falar depois. Né. Mas, enfim, São Vicente começou a organizar, realmente, então, nas paróquias, nas igrejas, com uma espécie assim, de comissão, né, com presidente, tesoureira, né, pessoas que eram responsáveis por arrecadar o dinheiro e pessoas que eram responsáveis por visitar os pobres. Né. Então, ele foi dando, né, regras para essas pessoas, como é que elas deviam se comportar para que pudessem socorrer os pobres, com aquela ideia que ele já tinha tido, né, como eu comentei lá atrás, quando ele começou a pregar as missões na zona rural. Agora não era na zona rural, agora era em Paris que ele estava agindo. Né. Então, essas assembleias, né, comissão, assembleias dessas senhoras da caridade, ele começou a criar, então, isso, né, como eu falei, nessas paróquias, e elas mesmas elegiam entre elas, né, quem quer ser presidente, a tesoureira, etc., como é que iam se organizar. Né. E um dos grandes trabalhos que elas fizeram foi no hospital, né, Hotel Dieu, hospital lá de Paris, porque uma das coisas que São Vicente falou e que é muito verdadeiro, né, que a gente deve ter sempre em mente também, né, ele falou assim, pegar dinheiro, dar dinheiro, né, ir atrás de dinheiro para dar para as pessoas, para os pobres, é uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa, excelente, necessário. Né. Mas, mais do que o dinheiro, os pobres, e ele falando isso então com as senhoras, né, nobres, os pobres precisam de vocês, da pessoa de vocês, não do dinheiro só de vocês. Né. Então, é preciso não simplesmente, né, dar um dinheiro para os pobres, mas visitá-los, ir lá pessoalmente. Né. Então, isso começou a ser feito, especialmente no Hotel Dieu, né, que é o hospital lá de Paris. Então, um espetáculo, né, que se começou a ver, aquelas senhoras, né, nobres que viviam, né, no luxo e tudo, indo visitar, né, aqueles doentes, né, que estavam lá no hospital, e de tal maneira, né, que elas cuidavam bem dessas pessoas. Tinha, inclusive, assim, né, o autor, né, do livro comenta nobres que, quando estavam doentes, iam lá para esse hotel, assim, que era um hotel dos pobres, mas eles pagavam o lugar lá para eles poderem ficar, para serem cuidados, né, por essas senhoras. Né. E ele sempre dizendo, né, assim, para elas, assim, vocês não têm que ver, né, nos pobres os pobres. Se vocês estiverem simplesmente vendo nos pobres os pobres, acabou. Né. Vocês não estão fazendo isso por uma razão sobrenatural. Vocês têm que pensar que vocês estão visitando nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês estão vestindo nosso Senhor Jesus Cristo. Se vocês só virem os pobres, eles vão ser repugnantes para vocês, porque vocês são fracas. Vocês têm que ver Jesus Cristo somente. E ele gostava de regrar assim, em detalhes, né, como é que elas deviam visitar os pobres, como é que elas deviam se comportar, o que elas deviam fazer, como que elas deviam estar vestidas, o que elas deviam rezar, como que elas deviam falar com eles. Então, essas senhoras da caridade visitavam os pobres, ensinavam eles alguns trabalhos manuais também. A própria rainha da Polônia, né, que era uma francesa, Maria de Gonzaga, foi uma dessas discípulas, vamos dizer assim, de São Vicente de Paulo, nessas assembleias aí, dessas senhoras da caridade. Né. Então, bom, enfim, né, isso começou a se espalhar por Paris
e ele sempre se encontrava com elas, né, fazia reuniões com essas senhoras da nobreza para, enfim, inflamá-las, sustentá-las, dirigi-las. E, bom, foram fazendo regras aqui, não dá para entrar em todos os detalhes, né? Sempre tem que ir de 4 em 4, visitar os pobres lá no hospital, e você tem que... como é que faz quando você se aproxima dos pobres? Você vai, se ajoelha lá na cama, você reza com eles do lado da cama, né? Se ajoelha do lado da cama, reza com eles, faz isso, faz aquilo, fala desse jeito, não fala. De tal maneira, de tal maneira assim, sobrenatural, né? Isso deu certo e essas senhoras tratavam as pessoas, que o tanto de conversão que teve nesse hospital, de protestantes, calvinistas, mesmo de turcos, né, que tinham sido capturados e feridos e levados para Paris, foi um número gigantesco, né? Em um ano, mais de 700 abjurações. Né? Isso não por São Vicente de Paulo, pelas senhoras, né? Pelas senhoras da nobreza. Né? O trabalho delas. Né? É um negócio tremendo. Várias outras obras o ocupavam, né? Mas uma das obras que mais deixou São Vicente famoso as crianças, né? O cuidado com as crianças abandonadas. Por essa obra, né, você vê nos quadros, é muito comum as representações de São Vicente com as crianças. Então, realmente essa obra aqui colocou ainda vamos dizer assim, fez a auréola de santidade dele brilhar ainda mais. Né? Porque que coisa mais bela, né, do que assim, um cuidado desse com as crianças. Né? E antes de Nosso Senhor Jesus Cristo, né, que coisa mais abandonada do que a infância, mais desprezada e pisoteada. Depois do cristianismo, a infância ganha aí, a criança, né, ganha, assim como as mulheres, ganham aí todo o seu valor. E, bom, enfim, apesar de todos os progressos, né, do cristianismo, desde Nosso Senhor até a época aqui de São Vicente, né, século XVII, enfim, problemas sempre existiram, sempre vão existir nesses assuntos. E uma vez que São Vicente estava voltando de algum compromisso, ele viu uma pessoa que estava deformando uma criança, mutilando uma criança na rua, para que a aparência, né, da criança pudesse causar mais pena nas pessoas e as pessoas pudessem, então, ajudar a criança, indiretamente a pessoa, porque a criança estava lá mutilada, deformada. E São Vicente ficou assim, horrorizado, né, horrorizado com o que viu. Até falou assim, seu bárbaro, né, você me enganou. Né, quando eu vi de longe, achei que estava vendo um homem. Estava vendo um homem. Ele pegou essa criança e levou, né, para casa. Ele reuniu as senhoras da caridade e falou para elas, né, o que tinha acontecido e como que aquilo não é possível, que aquilo não podia acontecer. Uma comissão, né, delas foi nomeada e foram visitar lá uma casa onde as crianças que eram abandonadas eram entregues. E, enfim, viram lá os horrores que estavam sendo praticados, né, tráfico de crianças, né, então, enfim, umas coisas péssimas. Então, as crianças eram vendidas, abandonadas, quando começava a ficar doente, muitas morriam sem o batismo. Né? E São Vicente queria, né, resgatar todas aquelas crianças, mas como fazer? Como fazer? Então eles tiraram, na sorte, 12 crianças. Então, levaram 12, e esperando melhores, né, condições para atender e cuidar de mais crianças. Essas crianças foram levadas, né, para casa
para uma casa lá que eles alugaram, etc., para cuidar, ensinar, educar, tanto na religião quanto em outros assuntos. Mas São Vicente estava muito incomodado, né, muito incomodado com o fato de ter tantas crianças e ele poder pegar 12, de 400 que tinha. E falou assim, a gente tinha que conseguir adotar, né, de alguma maneira, todas essas crianças. Seria impossível, né, em tese, mas o coração de Deus é muito amplo, ele disse para as senhoras. Né? Cabe todo mundo. Então, ele falou com elas, falou, nós temos que cuidar de todos, vocês têm que cuidar de todas aí, tem que dar algum jeito para que todas as crianças sejam cuidadas, e não simplesmente 12 por ano, então não dá. Elas, no começo, relutaram, porque falaram, a gente não tem condição, né? Como é que a gente vai arranjar meios, recursos também para ficar cuidando de 400 crianças? Então, São Vicente tentou de todas as maneiras, né? Com rei, rainha, regente, outros nobres que fizessem, né, doações. E começou a se tentar fazer um trabalho, mas as senhoras da caridade falaram para ele que não iam conseguir, que não dava, que não ia ser possível, que era demais. E aí, então, São Vicente decide reuni-las, né? E colocou na ordem do dia, na pauta, né, a seguinte pergunta: vocês querem ou não continuar a obra que vocês começaram ou vocês querem abandoná-la? Vocês são livres, vocês não estão aqui vinculadas por nenhum contrato, nenhuma promessa. Então, vocês podem parar a obra que vocês começaram com as crianças, podem parar, né? Desde já, se quiserem. Mas, antes de vocês, né, tomarem realmente alguma resolução e refletirem no que vocês queiram refletir, né, no que vocês vão fazer. E lembrem-se, né, de que a ajuda que vocês deram até agora, com certeza salvou, né, muitas crianças que estariam perdidas tanto no tempo quanto na eternidade, pela ajuda que vocês deram. Esses inocentes aprenderam a conhecer e servir a Deus. Alguns deles já começaram a trabalhar, né, e alguns deles nem precisam mais da ajuda de ninguém. Ora, a compaixão e a caridade vos fizeram adotar essas pequenas criaturas como vossos filhos. Vocês foram as mães para essas crianças segundo a ordem da graça. E desde então vocês são, né, as mães dessas crianças, mesmo de acordo com a natureza. Porque, enfim, né, elas foram abandonadas pelas próprias mães. Agora, vejam se vocês também querem abandoná-las. Vejam se vocês querem cessar de ser a mãe delas e se tornar, a partir de agora, as juízas. A vida e a morte delas estão nas suas mãos. Agora nós vamos pegar os votos, tirar o sufrágio. É tempo de pronunciar a sentença e de saber, né, se vocês não querem mais ter misericórdia por essas crianças. Elas viverão se vocês continuarem o cuidado caritativo, o cuidado caridoso que vocês estavam tendo. Pelo contrário, elas morrerão e perecerão infalivelmente se vocês a abandonarem. A experiência não permite duvidar disso aí. Bom, obviamente, depois de um discurso desse, a Assembleia, né, em voto unânime, decidiu que a obra seria continuada. E, enfim, é uma obra que, né, continuou e terminou se desenvolvendo. Não é uma coisa que dá para continuar falando nos detalhes, porque senão a gente não termina essa história, né? Mas vejam bem, né? Aqui a gente estava tratando, né, vou voltar aqui.
dessas senhoras, né, da caridade, falamos da atuação delas nas paróquias, no hospital, com as crianças abandonadas. Lembrem-se de que quando São Vicente, né, no começo, lá naquelas missões que ele pregava ainda nas casas lá dos Gondi, quando ele criou, né, aquelas confrarias, né, da caridade, ou seja, organizando a ajuda que as pessoas das paróquias deveriam dar, né, para os pobres, aquilo ali foi uma coisa completamente diferente, né? Eram pessoas simples, pessoas muitas vezes com pouquíssima instrução, pessoas que nem tinham, né, tanto dinheiro, né? Moças e mulheres da zona rural. E aqui a gente estava falando das senhoras da caridade aqui como uma coisa diferente, né? As nobres, etc, etc. E o que São Vicente começou a perceber, né? Então ele teve contato com esses dois mundos, né, vamos dizer. Ele viu assim, na zona rural, essa forma de organizar a caridade, o apostolado, estava dando certo. Nas grandes cidades, com essas senhoras da caridade, essas nobres, ricas, etc., está dando certo, mas são poucas, não são muitas pessoas, né? E assim, né, diferentemente de senhoras, né, mais simples da zona rural, que têm mais tempo para cuidar, né, dessas questões da caridade, dos pobres, essas outras senhoras, né, da nobreza já não tinham tanto, né? Então, elas se dedicavam em tudo, mas a experiência mostrou que essas ajudas começaram a ficar muito intermitentes, né? Muitas começavam a entrar, né, nessas associações de caridade lá nas cidades, em Paris e tal, por moda, porque a amiga falou, porque é interessante no começo, uma novidade, depois aquilo vai morrendo e a ajuda vai minguando. E muitas também eram, né, senhoras muito elevadas socialmente, e tinha problemas em visitar, né, lugares afastados, simples, talvez até mais perigosos mesmo, né? Prestar serviços muito baixos, né? E começaram a mandar os seus funcionários, seus empregados domésticos para fazer esses serviços e não mais elas. Essas senhoras também nobres muitas vezes eram impedidas ou, enfim, de alguma maneira prejudicadas aí nesse trabalho pelos próprios maridos, né? Ou com a questão dos próprios filhos, né? Educação dos próprios filhos. Então, nessas associações aqui dessas senhoras da caridade, tinham, obviamente, né, pessoas heróicas e de uma santidade brilhante, mas também pessoas que, né, não estavam ali tanto por um motivo sobrenatural, enfim, e tinham todos esses problemas aqui. Então, São Vicente começou a pensar assim, que nas cidades, né, do campo, naquelas vilas, né, estava cheio de pessoas, né, moças, senhoras dispostas, que não queriam mesmo casar, ou viúvas, enfim, solteiras, ou que ainda estavam solteiras, que estavam dispostas a ajudar, né? E que já faziam um trabalho de cuidar, né, dos doentes, velar os mortos, faziam pequenas economias e davam, né, para as pessoas, enfim. Essas pessoas eram as pessoas que São Vicente encontrava, né, nas missões que ele pregava. Algumas começaram a ir para Paris, né, e aí começou a ajudar numa dessas associações lá de uma paróquia, ajudar as senhoras nobres, outras dessas camponesas, né, vamos dizer assim, começaram a ajudar em outras paróquias, enfim, né, a coisa começou a se espalhar e São Vicente começou a cuidar também dessas pessoas e começou a educá-las, né, porque muitas tinham assim, uma rusticidade, né, muito grande, muitas não sabiam ler, a maioria, né, tinham pessoas violentas mesmo,
E ele teve que mandar algumas embora, né, porque os coitados, né, batiam às vezes nos próprios doentes, né, nos pobres, enfim. Né. Teve alguns problemas, assim, mas a primeira, né, e vamos dizer assim, a gente não fala que ela foi a fundadora, né, das Filhas da Caridade, mas vamos dizer assim, ela foi o protótipo, sei lá, uma coisa assim, protótipo é uma coisa meio que robô, né? Mas foi um modelo, né? Um modelo mesmo assim de como deveria ser a- as filhas, né? da caridade, vamos dizer, a religiosa assim que São Vicente queria. Ela se chamava Marguerite Nazot, né? Então esse aí é o caso que eu coloquei, o caso dessa Marguerite Nazot, né? Então era uma pessoa muito simples, né, do campo, né, como eu falei, uma pessoa que não aprendeu a ler, e era uma pastora, né, cuidava de ovelhas, cabras. Ela começou, por curiosidade, né, a aprender a ler, pegou um alfabeto, assim, começou a repetir as letras. Sempre que passava alguém por ela, ela pedia para a pessoa ajudar não, isso aqui como é que fala, essa combinação aqui de letras, enfim. Uma pessoa que foi aprendendo sozinha a ler. E quando ela aprendeu, ela começou a ensinar para as outras moças, as outras meninas, e começou a fazer um trabalho assim de apostolado com as crianças. E a fama dela começou a se espalhar na região onde ela morava. As cidades vizinhas começaram a pedir que ela fosse para lá também para ensinar. E ela começou a reunir, né, as próprias alunas dela para ir com ela para dar aula, por exemplo, né, e cuidar, né, dos pobres. Numa dessas viagens dele e dela, né, que ela termina encontrando São Vicente. E aí São Vicente vê nela assim uma pessoa de muita virtude, né, uma amabilidade muito grande. Todas as pessoas, né, gostavam dela, um amor aos pobres que nenhuma fadiga era capaz de cansar, e um tal devotamento e esquecimento de si mesmo, que ela morreu disso daí. Uma vez ela encontrou uma pessoa que estava doente com uma peste, uma doença lá que estava causando uma peste, e ela estava cuidando dessa pessoa, enfim, essa pessoa terminou transmitindo a doença para ela, e ela morreu, né? Então, São Vicente sempre enxergou essa Marguerite Nazot aqui como um certo modelo, né? Até para a questão mesmo da educação, né? Porque as primeiras dessas pessoas que foram auxiliar São Vicente eram muito rudes, né, mesmo. E, portanto, ela, né, pelo fato de ter aprendido a ler, enfim, né, ter ensinado as outras, também se tornou um modelo nesse sentido. Então, São Vicente começou a recolher um pouco dessas moças para fazer ajudar, né, as senhoras lá da caridade, as nobres, mas viu que elas precisavam de um treinamento, né, viu que elas precisavam assim de uma espécie de noviciado, né, para saber como fazer as coisas, aprender a ler, não só isso, mas enfim, a lidar, né, com as pessoas. E para isso ele precisava de uma casa, né? Ele precisava de uma casa para treinar essas moças, e precisava de uma pessoa, né? Uma pessoa que seria a superior, né? Vamos dizer assim, a chefe, né? E a escolha dele recaiu, como eu já comentei no começo, sobre essa senhora Legat. Era uma senhora que vinha de uma família não nobre, né, mas era rica, porque era família de comerciante, então era entre aspas, o burguês, né, se considerava. Ela tinha uma relação, essa Legat tinha uma relação com o bispo Camus, né, que é o bispo da cidade de Belém, que era um amigo de São Francisco de Sales, né.
Ela era dirigida anteriormente, inclusive, por ele, né? Ele que escreveu um famoso livro, né, O Espírito de São Francisco de Sales. Ela era dirigida, tinha sido dirigida por ele. E por parte de pai, então, enfim, né, tinha uma pequena nobreza. Por parte de mãe, se eu não me engano, né, é que ela recebe esse nome de Marillac, né? Então, essa aqui é a futura, né, Santa Luísa de Marillac. Essa é a Mademoiselle Legras, né, a senhora Legras, que São Vicente escolheu para ser a primeira superiora das Filhas da Caridade, né? Quando o livro foi escrito, né, o livro que eu estou usando como base, ela não tinha sido nem beatificada ainda. Ela foi beatificada e canonizada só no século XX. Então ele chamava simplesmente de Mademoiselle Legras. Então quando eu ouvi pela primeira vez eu nem sabia, né, que era Santa Luísa de Marillac, né? Enfim. É interessante, enfim, obviamente a gente não vai contar a vida, né, de Santa Luísa de Marillac aqui, né? Mas alguns detalhes, né? Ela foi casada e, bom, ficou viúva muito cedo. Antes ela tinha um desejo de ser, na verdade, religiosa. Ela chegou a entrar num convento, mas achava que esse convento era muito rico para ela. Ela queria uma coisa mais pobre. E mesmo as carmelitas, né, que nessa época aqui eram conhecidas aqui como uma ordem muito fervorosa na França. Mesmo as carmelitas ainda estavam muito tranquilo para ela. Então ela escolheu as capuchinhas, né, franciscanas, que tinham acabado de chegar, na verdade, em Paris, né? E só que o superior, né, dos capuchinhos não deixou ela entrar, né? Falou que ela tinha uma saúde, na verdade, muito frágil. Apesar de ela ter todas as virtudes necessárias, mas a saúde dela era muito frágil. E, enfim, o fato é que depois dela tentar, né, entrar aqui na vida religiosa, ela termina se casando com 21 anos, com uma pessoa aparentemente muito boa. Ela teve filhos. Não sei se um filho só. Um filho. Um menino, né? E aí logo depois ela fica viúva, né, com 24 anos. Então se casou com 21, ficou viúva com 24 anos e com um filho. Em 1626 ela já está aqui, sob a conduta, né, sob a orientação, na verdade, de São Vicente de Paulo, que tem que cuidar dela no sentido de ela tem uma preocupação muito grande com o filho, uma ternura muito grande, uma inquietação, uma agitação muito grande, né? Então, assim, o que o autor do livro aqui vai comentar, né, que isso aqui mostra, né, que Deus a escolheu, no final das contas, como superior aqui, né, e fundadora das Filhas da Caridade, que ela tinha um coração, ao mesmo tempo, de mãe muito grande, né? Então, as inquietudes, né, maternais em relação aos filhos, e que ela vai usar isso vai direcionar isso depois para os pobres, né? Então, vai cuidar dos pobres como uma mãe de fato. Ela sempre teve a questão da piedade, do desejo de ser religiosa, enfim, né? Então, Deus conseguiu então unir essas duas coisas nela, né? Desejo de se entregar completamente para Deus, mas ao mesmo tempo, né, uma ternura de uma mãe. Então, ela queria que o filho fosse padre, né? Então, quando ele tinha 13 anos, ela já, né, colocou ele assim para ser padre, queria que fosse padre, e o menino ia conversar com São Vicente, né? O menino ia conversar com São Vicente e falava, não, mas eu não quero ser padre, né? Eu não quero ser padre. Então, era um menino bom, piedoso, enfim, mas não queria ser padre, né? Mas a mãe queria, né? Então, São Vicente teve que usar todo, né, o arsenal dele aí
de argumentos e de cuidado, né, também, para convencê-la do contrário. E ela era muito ardorosa, muito preocupada, né, com o futuro dele, de salvação dele, esse tipo de coisa. E ele sempre tendo que dar uma maneirada, né, nesse ardor assim dela. Então, uma pessoa realmente muito ardorosa. Só que, diferentemente de outros casos, que geralmente esse ardor ele vem junto ou até por causa de uma precipitação, ou então causa também essa precipitação, uma falta de reflexão. Com ela não era isso, né? Então ela tinha realmente assim, um espírito muito vivo, mas muito justo, muito forte também, uma alma assim viril, né? Um espírito de muitas luzes, né? Muitas luzes para os outros, não para ela mesma, né? Como geralmente acontece, né? Com a questão acontece com muitos santos, né? Então, uma pessoa que passava muitas luzes para as pessoas com quem conversava, então tinha um dom assim de palavra com as outras pessoas, né? Então que iria ser muito útil com os pobres, doentes. Mas uma pessoa também de uma saúde muito frágil, realmente muito frágil. E São Vicente ficava impressionado assim que ela estava viva ainda, porque realmente a pessoa que parecia assim que ia morrer logo. Mas enfim, São Vicente tinha a noção, né, do tesouro, né, que Deus tinha dado para ele, e ele estava sempre em contato com ela, desde muito antes disso aqui. Sempre escrevia para ela. Ela se confessava com ele todas as semanas. Ele dirigia todos os retiros que ela fazia. Sempre indicava para ela o tópico de oração, de meditação que ela devia fazer. Ele nunca saía de Paris sem antes ver como é que ela estava, né? Ou, pelo menos, sem antes se desculpar de que não ia poder visitá-la. Sempre queria ouvir a opinião dela sobre as coisas também. Enfim, temos aí um outro modelo, né, de correspondência entre diretor e penitente, né? Existe um paralelo aqui um pouco com São Francisco de Sales e Santa Joana de Chantal. Bom, com essa escolha feita, né, para ser vamos dizer assim, a mestre, né, de noviças, São Vicente queria que então fosse desse início rapidamente, né, à casa de formação dessas futuras, né, filhas da caridade, dessas futuras freiras aqui, né, vamos dizer assim. Então, em 1633, com 4 ou 5 moças, cuidadosamente escolhidas, né, por São Vicente de Paulo, então nessa data eles tinham alugado uma casa, elas entram e começa aí então em germe, né, as filhas da caridade. A senhora Legras, né, fez um voto menos de um ano depois. Ela pediu para São Vicente para fazer esse voto e ele permitiu um voto para que ela, enfim, se dedicasse irrevogavelmente para essa obra, né, para essa obra com os pobres e com os doentes. E São Vicente de Paulo permitiu. Então, no dia 25 de março de 1634, ela faz um voto, né, de dedicação total a essa obra. É uma data que vai ficar célebre na congregação aqui das Filhas da Caridade, todo ano, né, pelo menos até quando o autor escreveu isso aqui, todo ano nessa mesma data, 25 de março, né, as religiosas renovam esse voto, né, de se dedicar inteiramente a essa obra. Bom, acho que chegamos aqui, não vai dar para passar além. Então, terminamos aqui com o início das Filhas da Caridade, e na próxima conferência ficamos de ver aqui a São Vicente ajudando, enfim, na verdade, alistando aqui a ajuda, né, dos
dos homens, né? Ou seja, até agora a gente viu das mulheres, né? Não falou muito dos homens, e a questão do desenvolvimento dos filhos da caridade, como é que foi, e da congregação da missão. Então, vamos por aqui, vamos rezar. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos, Nossa Senhora das Dores, São José, São Vicente de Paulo, Pai do Filho e do Espírito Santo.